Boa tarde a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o equilíbrio entre o trabalho e a adoração. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Na história de Marta e Maria, por exemplo, nós temos o segredo de equilibrar a parte material com a parte espiritual, bem como com as obrigações de devoção. Jesus foi a pessoa mais equilibrada que já houve no mundo. De fato, ele veio também para isso, para nos mostrar como administrar o equilíbrio entre o trabalho e a adoração, entre o que fazemos e o que somos. Amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, é exatamente o que Deus sempre quis de nós. Uma imagem perfeita de uma vida equilibrada. Deus quer que o amemos de verdade. Além disso, Ele deseja que nós amemos-nos uns aos outros. É a maneira de sabermos que pertencemos a Deus, se nos amarmos uns aos outros. João 13, versículo 35. Embora o amor a Deus venha em primeiro lugar, não pode ser separado do amor ao próximo, porque um resulta do outro. É esse o significado de viver uma vida equilibrada, uma vida como a de Cristo. O Senhor Jesus nos chama para equilibrar a nossa vida. Ele quer que deixemos o nosso conforto para fazer o trabalho árduo, mas recompensador, de equilibrar o nosso cristianismo, passando a maior parte das nossas vidas na sala de estar e na cozinha, adorando e servindo, amando a Deus e amando as pessoas. Uma vez que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos trabalhar em parceria com Deus no processo de santificação, isto é, no processo de se parecer mais com Ele. Eu devo permitir que a santidade de Deus influencie o meu modo de viver e de agir. Embora tenhamos sido criados para a adoração, antes de tudo, também fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, versículo 10. Fomos criados para a comunhão íntima da oração do Pai Nosso, mas também recebemos a incumbência de servir como bom samaritano, criados para dizer sim ao chamado do dever e da adoração. O salmista disse: Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Salmo 106, versículos 13 a 15. E isto é exatamente o que acontece quando o não se torna a resposta cômoda a qualquer atividade que não faça parte da nossa agenda pessoal. Nossas almas se tornam miseráveis, famintas e fracas, pois fomos criados para a plenitude abundante e não para a inércia negativa e estagnada. Fomos criados para dizer um sim entusiasmado ao chamado de Deus para as nossas vidas, ao chamado divino para a devoção e para o trabalho. Dizer sim a Deus libera o poder e a alegria divinos em nossas almas. É o que nos dá força e energia para fazer o que Ele deseja. E, ao mesmo tempo, é importante lembrar que dizer sim a Deus não significa dizer sim a tudo. Quando nossas vidas estão sobrecarregadas de atividades,
é fácil nos tornarmos espiritualmente secos e subnutridos. Mal conseguimos ouvir a voz de Deus em meio ao trabalho, ao barulho e dizer sim ao que Ele está nos pedindo. Nesse caso, precisamos aprender a dizer não, e só assim seremos capazes de dizer sim a Deus quando Ele quiser nos confiar uma tarefa. Ser uma pessoa equilibrada não é tanto uma questão de estar em perfeito equilíbrio, mas uma questão de descobrir o ritmo certo das nossas vidas. O seu ritmo de vida pode ser diferente do meu. Marta e Maria, certamente, tinham estilos diferentes. No entanto, essa necessidade é tão básica em nossas vidas que o Senhor ordenou certos princípios de equilíbrio aplicáveis a todo mundo. Eles proporcionam ritmo, bem como harmonia para as nossas vidas, mas nós os ignoramos para o nosso próprio prejuízo. E esses dois princípios são o dia de descanso e a hospitalidade. Devemos deixar um dia da semana separado para o descanso e a adoração e trazer equilíbrio e perspectiva semanalmente para as nossas vidas exaustas de trabalho. Em Isaías 58, versículos 13 e 14, está escrito: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Infelizmente, muitos cristãos têm esquecido o dia do Senhor. Em primeiro lugar, quase sempre achamos difícil resistir à mentalidade do trabalho, como costume que isso se tornou uma norma. Em segundo lugar, muitas pessoas se encontram em uma posição de ter que trabalhar no dia do Senhor. Elas têm medo de insistir para conseguirem um domingo livre, com receio de perderem o emprego ou simplesmente ficarem para trás. Se quisermos equilibrar as nossas vidas, devemos dispor os nossos corações para a obediência do quarto mandamento. Guardar um dia para o Senhor, conforme ordenado na Bíblia, envolve 3 coisas. Primeiramente, o dia de descanso deve ser diferente dos outros 6 dias da semana. Não deve ser um dia em que cuidamos das tarefas não realizadas no sábado, ou em que terminamos o trabalho trazido para casa na sexta-feira. Em segundo lugar, o dia do Senhor deve ser um dia de devoção. Significa que ele deve ser passado na sala de estar. As tarefas da cozinha podem esperar. É o momento de concentrar os nossos corações e mentes somente em Deus. Finalmente, o dia do Senhor deve ser, em parte, o dia da família. Um tempo dedicado não apenas às nossas famílias propriamente ditas, mas também à família da fé, reunida para a adoração conjunta e a comunhão. Como está escrito em Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Assim, o dia do Senhor requer uma certa disciplina. As tarefas domésticas e a lição de casa devem ser feitas antecipadamente. Um outro princípio de equilíbrio é o da hospitalidade, que significa abrir os braços e receber bem os outros em nossas vidas.
Temos o exemplo de Abraão, que hospedou 3 visitas santas, sem saber quem eram. Jesus nos exortou a acolher aqueles que não podem nos recompensar. Lucas 14, versículos 12 a 14 diz: Disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Paulo registra a hospitalidade como um requisito para se trabalhar na igreja e nos estimula a seguir a hospitalidade. Romanos 12, 13. Pedro também acrescenta a recomendação de fazê-lo sem murmurações. 1 Pedro 4, 9. A hospitalidade não é uma opção para aquele que deseja dizer sim a Cristo. Ela faz parte do chamado que recebemos dele, embora possa ser difícil colocá-la em prática em nossas vidas ocupadas. Para termos uma vida equilibrada, como Deus quer para nós, precisamos colocar mais peso no lado em que nos sentimos mais fracos. Foi o que Marta fez. Deixou o conforto da sua cozinha e desviou o peso da sua atenção para a sala de estar. Maria fez o mesmo quando deixou seu lugar aos pés do Mestre e se inclinou para o trabalho de ungir o seu Senhor. O segredo do equilíbrio entre trabalho e adoração, devoção e serviço, amar a Deus e amar os outros, é manter a nossa ligação com Jesus Cristo. Nosso relacionamento com Ele é o sustentáculo, a âncora, o ponto firme que torna possível o equilíbrio em primeiro lugar. E quanto mais profundo for o relacionamento, mais estável e equilibrado ele será. Se quisermos ter uma vida equilibrada, devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus estava em comunhão constante com o Pai. Devemos fazer o mesmo se esperamos navegar com sucesso na vida. E nós podemos, porque a cruz comprou o mesmo privilégio, desfrutado por Cristo, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Amém? E que você assim também pratique em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nesse dia de hoje, Pai, nós queremos a cada dia nos comprometer mais a ter uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada entre o nosso trabalho, entre a nossa devoção, entre a nossa adoração. E nos comprometemos a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Exemplo esse que supera todos os demais, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por isso nós sabemos que a partir do momento em que nós tivermos essa vida equilibrada, poderemos desfrutar melhor de tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, de tudo aquilo que o Senhor nos concede, porque Ele já nos deu, como diz Efésios 1:3, toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. E neste dia, eu peço que você reflita sobre esta mensagem e veja se você também está buscando esse equilíbrio entre o trabalho, o serviço e a adoração. Em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.